E eu estou aqui falando do tal do Jung, Jung que esvela, quem me deu, descortinou esse lugar de uma maneira muito bonita, muito refinada. Foi uma partilhante amiga que me mandou, a partir do Facebook, esse grupo que chama Sou Além Mais Jung. E pegava justamente essa parte que leio agora. Por favor, escutem. Para a mulher, só o relacionamento erótico é realmente determinante. Para ela, o casamento é um relacionamento que agrega à sexualidade. É uma ideia tola os homens acreditarem que o eros seja sexo. Eros é relacionamento. Espera-se que a alma não fique triste depois do ato sexual, mas no casamento, depois da cópula, frequentemente surgem os piores conflitos e equívocos, pois a sexualidade não se aproxima do eros. Essa distinção é muito da natureza de psique. É muito da natureza de uma alma que o masculino, enquanto polaridade, não enquanto homem, é difícil adentrar. Então, numa perspectiva maior, o que eu estou meio que colocando aqui é como que a sexualidade freudiana é yang. É uma perspectiva mais yang de observação e bate na porta, arranha um pouco desse universo de psique. Contudo, entretanto, todavia, Jung adentra esse universo psíquico yin, feminino. Ele traz maiores elementos dessa perspectiva pelo lado do feminino. É a mesma sexualidade, mas é uma outra coisa. Não estou colocando aqui macho e fêmea, homem e mulher. É esse outro dial que a gente tem muita dificuldade de girar. Então, tem homens, machos, que são altamente femininos. E temos mulheres, fêmeas, que são altamente masculinas. São diais diferentes. E quando a gente, então, está adentrando esses espaços, por vezes levando já um arcabouço teórico pronto, ele é homem, então ele vê assim, ela é mulher, então ela sente assado, impossibilita, inviabiliza adentrar. A perspectiva de sexualidade dela é extremamente masculina. Eu ia brincar aqui, mas eu vou brincar porque isso está sério. Ela come o marido. Literalmente. Literalmente. E nada contra. E essa é a questão das relações que se estabelecem entre dois. Outros universos, outras formas de prazer. Mas deixa eu seguir aqui porque aqui é bom. Quando se tenta entender todas as coisas estranhas que Freud colocou no conceito de sexualidade, podemos ver que ele ampliou os limites desse conceito para além de todas as medidas cabíveis. Assim, seria melhor usarmos o termo eros para o que ele, na verdade, quis dizer o pan-eros, que tem a base em antigas ideias filosóficas e que, gerando criatividade, zera pela natureza viva. Sexualidade, tá entre aspas, é uma expressão muito infeliz para isso. O conceito de sexualidade já foi fortemente marcado. Ele possui determinados limites, a ponto de até se negar que a palavra amor tenha o mesmo significado. Aqui Jung, e mais do que Jung,
outros avançaram demais. Porque essa marcação da sexualidade enquanto um instinto, desculpa, eu não posso reduzir a um instinto, mas aproxima-se muito do instinto, do desejo, da libido, e marca isso como sendo do mundo do prazer e do mundo natural, quando adentra as marcações do amor, tem muito melindres, muitas divisões, muitos apartes, muitas separações. E, na perspectiva da energia, sexualidade é amor. E aí tem um acordo. Tem um acordo com esse parágrafo seguinte. O termo sexualidade já vem determinado, carregado de diversos prejuízos e preconceitos. É complicado limpá-lo. Tem um acordo quanto a isso. Não acho que Freud exagerou no conceito desse termo. Nisso tenho discordância. Acho que ele desvelou a sexualidade, mostrando como que isso nos permeia. Está entre nós. Está entre nós. Mesmo assim, Freud refere-se frequentemente ao amor quando fala apenas de sexualidade, o que pode ser confirmado facilmente em inúmeros exemplos extraídos dos seus escritos. Porque justamente o conflito erótico tem de ser a causa da neurose e não talvez outro conflito qualquer. Essa questão de Eros e Tânatos, pulsão de vida e pulsão de morte, que vai desencadear processos neuróticos na concepção freudiana. Diversos outros processos terapêuticos, inclusive nós da filosofia clínica, vamos fazer o questionamentos por vezes disso. Apesar de todas as indignações, o amor tem um significado fundamental para a vida humana e, como se constata em pesquisas minuciosas, uma importância bem maior do que supõe o indivíduo. A discussão do problema sexual é apenas o início, meio cru, de uma questão muito mais profunda, diante da qual sua importância empalidece. Trata-se da questão do relacionamento anímico entre os gêneros. Relacionamento anímico entre os gêneros. Com essa questão, entramos no domínio da mulher. Sua psicologia baseia-se no princípio do elos, aquele que une e separa, enquanto que desde tempos imemoriais se atribui ao homem o logos como princípio máximo. Na linguagem moderna, poderíamos expressar o conceito de logos como relação anímica e o de logos como interesse material. Mas, em sua maioria, os homens são eroticamente cegos, na medida em que incorrem no imperdoável equívoco de confundir o eros com a sexualidade. O homem acha que possui uma mulher quando ele a tem sexualmente. Nunca ele a tem tão pouco. Jung, sobre o amor, livro com seleção de textos curtos e citações tiradas da obra de Jung, explicando, o livro vem com textos divididos por temas retirados da obra de Jung. O autor aqui parece que do grupo faz esses compilados e soltam, e tem questionamento se Jung disse isso mesmo. Eu não tenho leitura em Jung para afirmar que seja dele. De todo modo, não me importa muito se é de Jung ou não, porque a distinção, a marcação é muito boa. A ideia é boa, independente de quem seja, a ideia é muito boa. E nessa distinção temos um vácuo, uma lacuna, que é complicadíssima. Né? Essa instrumentalização da sexualidade é quase, pode-se colocar a barra patriarcado.
esta mulher, e esta mulher está reduzida à sua vagina, quando muito ao seu útero, me pertence. Porque é necessário que o que eu depositar nela enquanto sêmen seja me devolvido. Então, tanto ela quanto o que ela gera é propriedade minha. Mecanismos aí de relações que foram se estabelecendo e que ocupam não apenas a objetividade da factualidade da existência, como essencialmente os nossos imaginários. Habitamos e, por vezes, tombamos com esses espaços muito bem cristalizados, internalizados dentro da gente. Se eu me casei, ou se eu me interessei por esta mulher, obviamente ela se entrega completamente para mim. Eu sou o dono dela. Ela não tem mais vontade nem querer. Vontade e querer pertencem à minha pessoa que vai governá-la, que vai dirigi-la, que vai comandá-la, que vai mostrar para ela os caminhos do bem, do belo e do justo. Aqui, senhoras e senhores, temos assunto para 10 milhões de vidas. Porque a caça às bruxas é justamente essas mulheres que se apoderam desse desejo, desse querer, desse eros. Ou, de uma forma ainda mais complexa, mas dentro desse mesmo arquétipo, não do mesmo, mas de outro arquétipo, mas ainda dentro dessa compleição do feminino, as putas. Aquelas que sabem do poder desta energia, Rita Lee, me dê um microfone que eu seduzo todos vocês, me dê 2 segundos que de repente vocês vão estar cantando, falando tudo o que eu desejar, pedir e mandar. E algumas mulheres utilizam disso genitalmente e não só. Governam impérios. Não há nada que ali da alcova dela não esteja sendo não esteja sendo gestado por ela. Uma corruptela em todos os sentidos do termo, que eu acho que ilustra muito bem isso, eu acho Michele Bolsonaro. A energia daquela moça eu configuro, e aqui não é, aqui é, né? Aqui é quase que uma crítica, sim, mas eu não costumo criticar as mulheres que se valem deste expediente, desta energia. Eu acho que ela faz e faz muito bem. Muito bem. Magistralmente, uma pura. Uma pura. A amante, desculpa, a esposa é capaz de levá-la para dentro de casa sem ter a mínima noção de que ela seria amante do marido. Santa, casta, pura, Janja. Janja. Janja a gente não engole. Janja é a bruxa. Ela nem precisa abrir a boca, a gente já sabe. Vai roubar o marido. Vai. E ela, a Janja, terá ser um precisa de um homem.
Eu nem quero esses pestes, eu nem preciso dessas coisas. Mas não tem jeito, a bruxa causa isso, esse medo, esse pavor. Eu tô com receio de falar a palavra, mas a puta, no seu desígnio perfeito de manipulação, aí ela se veste de santa e a gente compra. É uma energia linda, mas que ganha esse viés putefrato de escândalo. Fica perverso devido à manipulação e não do ato sexual e do uso dessa energia. Mas, enfim, me alonguei demais. Falei de 355 mil coisas. Vocês, com certeza, vão fazer o discernimento, vão saber aí o que é o que. Janis Joplin, Rita Lee, energia do laríngeo. E para vocês que têm filhos nascidos com essa sensibilidade, cuide bem mais perto. Eles atraem ogros, eles costumam atrair abusadores. E os abusadores adentram a energia deles justamente para tirá-los desse caminho de sublimação e elevação do nosso campo. Mas eu parei aqui, deixa eu ir para mais um. Vou falar de Ney Matogrosso. Poxa vida, outro lindo.